É tempo de colheita do café aqui em Mato Grosso e nós viemos até Colniza, município considerado a capital da cafeicultura no estado, para conhecer um casal de produtores que viu o lucro da atividade praticamente triplicar nos últimos 3 anos, desde o início do atendimento do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar na região. Os detalhes desta história você começa a ver agora. Sejam bem-vindos à Esperança Viva, propriedade bem cuidada, com aproximadamente 30 hectares e o café como centro das atenções. A plantação ocupa menos de 4 hectares e é a principal fonte de renda do sítio, que fica mais movimentado nesta época do ano com a colheita dos frutos. No meio do cafezal está o Fábio, nosso anfitrião, que adquiriu ainda na infância o interesse e o amor pela arte de produzir café. O Fábio é filho de produtores rurais, produtores de leite lá de Rondônia. Nasceu naquele estado e mudou-se para cá com a família logo no início dos anos 2000, quando o município de Colniza tinha há poucos anos, sido emancipado, desmembrado do município de Aripuanã, que é um município, obviamente, vizinho aqui de Colniza. Fábio, como que foi esse momento de mudança na vida de vocês? Vocês vinham buscar o que aqui em Mato Grosso? Nós veio buscar melhora, né? Meu pai tinha uma terra lá em Rondônia que era dele e dos irmãos dele. Aí eles dividiram a terra, aí ficou pouca terra e o pai acho que focou em nós, então estava crescendo, né? Aí procurou uma melhora para nós, né? Aí nós veio para Colniza. O pai veio, foi sofrido nas estradas e tudinho, mas vem vindo, né, pelejando. Como é que foi esse trajeto na estrada? Quantos dias de estrada? Como que vocês fizeram essa mudança? Foi de 5 a 6 dias na estrada. Quantos quilômetros aí? Abaixo de 600 e pouquinho quilômetros. 5 a 6 dias? 5 a 6 dias. Nós veio pelo Vilena, a Juína, no areião ali. Nós ficou um bom dia naquele areião ali. Foi bem sofrido. Nós veio em pau de arara, que eles falam, né? Veio de mudança. E aí vocês estabeleceram com um sítio aqui, né? Seu pai já arrumou uma terra e começou a investir no leite de novo. Sim, uma chácara. Ele comprou uma chácara mais perto da cidade, porque o sítio era muito difícil acesso, não tinha condição. Aí nós morou um bom tempo na chácara, aí depois nós mudou para o sítio. Aí o pai chegou aqui na Colniza, comprou umas vaquinhas de leite. Nós continuamos vendendo leite na cidade. Comecei com 20 litros, até 60 litros eu carregava na bicicleta. De porta em porta, né? Nas casas e vendendo leite. E sempre eu foquei no café. Até que chegou um tempo, nós mudou da chácara para o sítio, como era uma terra maior. Aí o pai me liberou para plantar um café. Aí no sítio dele mesmo? No sítio do pai. Aí eu plantei 2.000 pés de café. E de onde veio esse seu interesse, essa sua admiração, essa sua paixão pelo café? Como que começou isso? Porque lá em Rondônia, nós criança, o meu vizinho do pai lá, tinha muito café, eles mexiam com muito café. Aí eu vi aquilo lá e fui gostando, olhava a lavoura lá, até que quando eles tirou a lateral, pegou umas ruas de café e eu ia lá e ficava zelando aqueles pezinhos de café, que quando tirou a lateral ficou pro lado do meu pai. Eu ia lá e zelava aqueles pezinhos de café, que eu já tinha influência no café. Você tinha quantos anos nessa época aí, novinho? Não, pequeno, já tinha influência no café. E ali naquele dia você falou o que pra você mesmo naquela época? Eu via aquilo lá na minha vista, só via aquilo lá, eu não via eu mexer com leite. Eu não vejo eu mexendo com leite, eu via eu mexendo com café. E como que foi a primeira vez que você plantou café aqui? Uma prima minha tinha um café abandonado, ela me deu pra me colher 1 ano, eu colhi, aí eu senti o gosto do café mesmo, o primeiro gosto do café, eu senti desse Aí eu peguei e falei, vou plantar tirei um pedacinho lá que cabia 2.000 pés, tentei fazer as mudas, não consegui totalmente fazer as mudas, que eu não tinha experiência, não sabia como é que começar, mas eu consegui plantar 2.000 pés. Foi um desafio muito grande, mas eu consegui. Você falou desafio. As pessoas acreditavam que você ia dar conta? Não acreditavam. Eles falavam na minha presença que eu não ia conseguir mexer aquilo lá era ilusão, que não funcionava. E quando você conseguiu colher, o que foi? Não, foi alegria, né? E o meu foi só focava na frente, né? Que eu queria ter um pedaço de terra para mim mesmo, próprio, né? Para me plantar o que eu quisesse, tudinho, a lavoura e tudinho. Aí eu fui focando aqui lá. Eu tinha o café como um foco para me crescer na vida, né? Com aquele café. E aí, a primeira colheita, você comprou o quê? A primeira colheita do meu café, eu comprei um telefone Nokia, daqueles pequenininhos, aí pronto, aí foi minha alegria. Depois eu fiz uma compra e comprei umas coisinhas para me casar. O casal que selou a união com o resultado de uma safra enxerga a cafeicultura como uma espécie de talismã da própria história. Foi com as rendas anuais do cafezal que o Fábio e a Apoliane conseguiram comprar casa, chácara e a terra onde hoje vivem e produzem.
A minha vida melhorou demais, graças a Deus, primeiro lugar, né? Segundo lugar, o que voltou a mim é o café. A trajetória de sucesso tornou-se ainda mais promissora após o sítio Esperança Viva começar a ser atendido pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar, há pouco mais de 3 anos. Foi a primeira frente da ATEG com ênfase na cafeicultura em Mato Grosso. Você produzia, e pelo que você nos fala aqui na história, foi com conhecimento próprio, buscando informação aqui ou ali, e de repente você passou a ser atendido aí há pouco mais de 3 anos, cerca de 3 anos e meio, pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar. Sim. O que tem mudado de lá para cá para você? Melhorou muita coisa. Nós sabíamos só plantar e ia na conversa do povo. Joga tal coisa, não sabia época, não sabia planejamento, não tinha anotação, não tinha nada. Era levado ao Léo. Aí, onde nós entrou nesse programa. Né? E aí, hoje? Não, hoje tá tudo em dias. Tudo acompanhamento certinho, análise de terra, orientação dela 100%. E com essa orientação, o que melhorou na produção de café aqui? Ficou mais produtivo? Muita coisa. A lucratividade muito bem mais. O café você pode dar uma totalmente diferente da onde não tinha acompanhamento. Totalmente diferente. Essa diferença mencionada pelo Fábio é reflexo das orientações mensais repassadas pela Crislaine, técnica de campo da ATEG que tem ajudado a melhorar o desempenho da produção no sítio. A Cris é engenheira agrônoma, é nascida na Bahia e tem mestrado e doutorado com foco na cafeicultura. Mas até então na tua vida o café não estava ali nos planos, né, Cris? Não estava nos planos até eu entrar no meu mestrado. Então, participei toda a vida acadêmica, entrei bastante na área de pesquisa e quando eu fui para o mestrado, que eu encontrei o café e, na verdade, minha área era tecnologia e a gente começou a trabalhar com a tecnologia aplicada ao cultivo do café. Essa vinda para Mato Grosso, né? Há quanto tempo se deu e como é que foi essa história? Então, já tem 3 anos e meio que eu estou aqui no Mato Grosso. Eu recebi um convite, na verdade. Eu trabalhava lá, como eu disse, na pesquisa destinada, né, ao uso de tecnologias na cadeia do café. E palestrando sobre isso em um evento do Senar Bahia, eu acabei me encontrando com o pessoal da ATEG do Senar Mato Grosso e falamos um pouco de café, mas ainda não era uma necessidade ainda aqui da região. Não tinha ainda turmas formadas, não tinha nada em vista. 2 anos se passaram e eu recebi uma ligação do pessoal aqui do Mato Grosso me convidando para vir abrir a primeira frente do atendimento da ATEG na cafeicultura. Quando você chegou em Colniza, qual foi a realidade que você se deparou? Porque o município tem uma fama grande aqui com a produção de café, né? Sim, é considerada, né, a capital do café no estado. E quando eu cheguei aqui, a gente saindo, né, da faculdade, a gente saindo de um mestrado, de um doutorado, que a gente aprofunda muito em questões técnicas, quando eu cheguei aqui eu vi uma realidade bem diferente. Tá? Os produtores mal sabiam que era uma análise de solo, não sabiam quais adubos usar em quais fases do café, usava só nitrogênio desde pequenininho até produzindo, então tipo assim, tinha uma dificuldade muito grande em todos os parâmetros, né? Em controle de pragas e doenças, em adubação também, né? Um produtor que não tinha tanto conhecimento técnico mesmo, até porque eles estavam mais acostumados a estar trabalhando com café comum. Quando eu cheguei aqui, estava tendo uma introdução maior do café clonal. Qual foi a realidade que você encontrou aqui no sítio deles? Então, o produtor aqui, o Fábio e a Poliane, eles sempre foram um pouco mais à frente do que os outros produtores que a gente acabou encontrando aqui, tá? Eles são muito curiosos, então acaba que é um pouco mais fácil de trabalhar com quem tem essa curiosidade, com quem te pergunta, com quem tem interesse realmente de aprender cada dia mais. Então, cada proposta que a gente fazia, vamos mudar essa adubação aqui, vamos fazer um tratamento diferente de pragas, eles foram sempre muito receptivos a essas recomendações. Então, quando a gente chegou aqui, uma das primeiras coisas que foi orientado e foi realmente cumprido foi a análise de solo. Até então eles não tinham análise de solo? Não. Era no escuro? Não trabalhava em cima da análise de solo, né? Fazia as adubações da maneira que alguém recomendava, as agropecuárias, leva esse adubo e faz esse adubo. Não tinha um segmento, digamos assim, né, correto, baseado na realidade da propriedade. Então, foi feita a análise de solo. Com isso, eu sempre gosto de fazer um cronograma com o produtor. Todos os meses, cada mês que precisa fazer, qual adubação, em qual talhão. Então, eles têm, né, um controle disso, uma tabela com cada mês, onde já tem ali especificado quais adubações a serem feitas para ficar mais fácil e lembrar ali a sequência, né, do que precisa ser feito. Em questão de controle de pragas e doenças também da mesma maneira, eu sempre gosto de trabalhar com essa questão de tabelas à vista e principalmente mensal, que o produtor
querendo ou não, a vida da gente passa tão rápido, né? E a gente entra um mês, sai outro mês, a gente pode estar esquecendo de alguma coisa. E quando a gente tem tudo tabeladinho, tá um mês, eu preciso fazer isso, então acaba que eles têm um acompanhamento mensal, bem sequencial, tanto na parte de adubação, quanto na parte de pragas e doenças, e também questão de tratos culturais. Além desse cronograma, né, e esse planejamento das ações, do manejo, há também aquele planejamento visando a atividade como um todo, um ciclo mais longo, o ciclo seguinte, né? Como é que você auxiliou os produtores a estruturar de fato esse planejamento, pensando em ter sempre uma produção, né, muito rentável, né, de acordo com o manejo que está sendo empregado e que você consiga ter uma produção boa todo ano? A cultura do café é uma cultura demorada, né? Uma cultura perene, onde ela vai começar a produzir a partir do segundo ano. Então, o produtor ele tem que ter um planejamento, né? Tanto de início de lavoura, a gente precisa fazer uma renovação quando a planta está em torno aí de 6 anos, precisa renovar porque ela vai crescer, não tem como trabalhar mais nela, então tem que fazer uma poda drástica. Então, assim, o planejamento foi visando ele não ter nenhum ano que não tenha produção. Então foi feito um escalonamento dos plantios. Então ele tem uma lavoura que já está com 5 anos, essa lavoura está com 3 anos, tem uma lavoura de 2 anos, de 1 ano, e tem uma lavoura recém-implantada. Então acaba que ele tem essa sequência exatamente para não ter nenhum ano onde ele não tenha produção. As mudanças no manejo e a programação estratégica logo trouxeram resultados. É o que você vai conferir em instantes no Senar Transforma, que volta já. Um a um, os pés de café vão sendo colhidos no sítio Esperança Viva. O trabalho manual demanda a contratação de parceiros que recebem R$ 5,00 por latão preenchido com os frutos. As plantas carregadas garantem bom retorno para os colaboradores, que começam cedo a colheita. Desde as 7, né? Pega cedo, né? Tem que pegar cedo, senão não rende. Quantas latas já foi? Hoje, agora 13, mas ontem nós escolhemos 57. 57, graças a Deus. Hoje já foram 13 até a hora do almoço. 13 até a hora do almoço. Só que tem um outro pano pra limpar, né? Com um pano só 13. Vai dar umas 24 por aí. De manhã? De manhã. Aí o resto do dia, você acha que fecha quanto? Vai fechar as 50 de novo, né? E é bom? É bom, graças a Deus. Vou tirar um troquinho bom. A diária aí de uns 150 no dia. E tá boa a produção hoje? Aqui tá. Café bonito, rendendo a lata. Os grãos que enchem o latão vão para os sacos, que aos poucos se multiplicam no cafezal. De lá, seguem neste veículo feito pelo próprio Fábio para um lugar mais perto do terreiro, onde os frutos são despejados e vão passar dias secando ao sol, sob os cuidados do produtor. A opção de investir tempo e esforço neste processo pós-colheita não é em vão. Então ele faz essa secagem no próprio terreiro para depois fazer a venda só para o beneficiamento de limpeza. Então o comprador acaba tendo que barganhar um pouco mais, né? O produtor tem que barganhar um pouco mais nesse café que ele mesmo faz o processo de secagem. Então ele acaba agregando um pouco mais de valor fazendo a própria secagem do grão. E não é a realidade de todos os produtores que você atende? Não. Alguns produtores, porque acaba tendo um trabalho a mais de levar esse café para o terreiro, de ficar mexendo ele, revirando para poder ter uma secagem homogênea. Às vezes não sabe o ponto, passa demais, seca demais, não vai dar rendimento no secador. Mas os compradores, eles gostam muito do café seco em terreiro. Acaba tendo uma qualidade de bebida melhor, uma qualidade do grão melhor. Porque a outra opção de secagem é secagem secador de fogo direto, que é uma secagem muito rápida. Então acaba que o grão ele não tem a mesma qualidade de um café colhido e secado em terreiro de terra. Ou seja, esse tempo a mais de dedicação gera um retorno mais atrativo. Sim, gera, porque ele não vai ter o custo de pagar para secar. Porque os compradores, eles vêm em busca, mas você tem que pagar a secagem. Então você tá mesmo, só sua mão de obra que vai ter a mais, tá? Que é então ali 2, 3 vezes no dia fazer o movimento do café. Então acaba que agrega muito mais valor. Melhora na economia, né? E, tipo assim, que a gente tá aqui mexendo mesmo, a gente vai fazendo a secagem, né? Às vezes o café não chega tudo no ponto, aí você pode aproveitar e ir colhendo conforme ele está madurando, põe no terreiro para secar. Né? Me fala de como que tá hoje essa produção de vocês que está em plena colheita aqui. Tá ótima, tá ótimo. Mesmo que teve o clima não ajudou muito bem, mas mesmo assim tá ótimo.
O clima não favoreceu muito, tanto em questão hídrica quanto em questão de temperatura, porque o café ele tem uma dependência muito grande, tanto da água no momento da florada, quanto da temperatura no momento da florada. A gente chegou a ter 40 graus no momento da florada, que isso é muito alta para nossa florzinha aqui delicada do café. Então acaba que teve foi prejudicada nessa produtividade dessa lavoura. Mas mesmo assim manteve um padrão muito bom. Nessa propriedade o desempenho é esperado de torno de 100 sacas por hectare. Então assim, pelo que a gente passou esse ano, de um ano de muita seca, de temperaturas muito altas no momento da florada, é ótimo, tá? Pelo que a gente passou, tá uma produtividade ótima. Lógico que uma lavoura como essa, bem formada, com um potencial vegetativo e produtivo muito alto, a gente poderia esperar até um pouco mais, mas dentro da realidade está uma produtividade muito boa. Dos quase 12 mil pés de cafés cultivados na propriedade, 4.200 vão render frutos nesta safra. Os demais ainda estão em formação na nova área destinada à cafeicultura no sítio. Quando eu cheguei aqui na propriedade, ele já tinha em torno de 4 mil pés plantados. Esse café que a gente está aqui visualizando, ele estava recém-plantado praticamente, então a gente começou ele desde do zero, não da implantação, mas assim, da formação dele. A partir disso, hoje ele já tem mais 2 lavouras em formação que já foi feita durante a assistência técnica. Então o produtor vem trazendo esse escalonamento de plantio para que quando comece a produzir, ter também esse escalonamento de produção. Esse ano você disse que o clima não ajudou, né? A temperatura ficou uma seca muito grande aqui, né? O café sofreu, né? Sofreu. Então a produtividade ficou menor do que se poderia chegar. Sim. Ainda assim a gente vê que o mercado está um mercado muito bom, né? Um preço atrativo. Na época da colheita costuma cair como é normal, mas tá fechando positivo essa conta? Tá filé. Tá filé? Tá filé. A satisfação do produtor com o retorno da atividade é reflexo dos avanços no manejo, no desempenho da lavoura e também na gestão do negócio. Controle sob responsabilidade da Apoliane. Ela mantém em dia todas as orientações recebidas da técnica do Senar e destaca o tamanho da transformação que a assistência gerencial proporcionou ao sítio. Antes não existia gestão. A gente, tipo assim, marcava, vamos supor, no cérebro, na cabeça, eu sei, mas não existia gestão. A gente não tinha noção o que era gestão. Então a Crislaine chegou e falou assim, olha, o Senar veio para instruir vocês na parte de gestão. E isso, a gente começou a aprender até como anotar no caderno. Nós colhemos o café, anotamos a quantidade que deu, né, dos latões, a quantidade de saca. E fica tudo anotadinho, até pra gente ter uma noção das despesas, né? Quanto que ficou, realmente quanto que tá sobrando, né? Na parte líquida para nós. E o bom, assim, que todo mês, né, a gente está dando uma olhada, né? Verificando, relembrando. A Crislaine chega também e fala, tá tudo certinho, orienta, vamos anotar assim também. Porque às vezes a gente ocorre um errinho, né? Tem até um rabiscadinho, mas tá bom. A falta de gestão eficiente não foi um problema identificado apenas no sítio Esperança Viva. A carência de conhecimento para conduzir os números do negócio ainda é um obstáculo para muita gente. É uma exceção quando você acha um produtor que ele já faz um controle ali de entradas e saídas e faz um cálculo do retorno que está tendo ali na sua lavoura. Mas a gente vê que o pessoal vai entendendo, porque muita gente fala, não é importante, porque às vezes não vê a propriedade como uma empresa rural. A gente tem que olhar a nossa lavoura, né, no caso a lavoura deles, como uma empresa rural. Tem que ter entrada, tem que ter saída e tem que dar lucro, porque senão para que você está trabalhando ali sol a sol se não for para ter uma lucratividade em cima daquilo, né? Então o produtor às vezes está trabalhando e pode ser que ele não está tirando lucro daquilo, porque ele está tirando dinheiro de outro lugar para estar mantendo aquela atividade dentro da propriedade. E quando você senta e faz todas as contas, todas as entradas, todas as saídas, ali a gente fecha a safra, a gente vai saber quanto que saiu, quanto que entrou e quanto está sobrando realmente para o produtor. Então é uma importância grande para o produtor entender o que realmente está acontecendo com ele, o que está entrando, o que está saindo, qual a lucratividade, qual o resultado da sua lavoura. E quando o melhor desempenho no campo encontra o gerenciamento bem feito, o resultado não deixa dúvidas de que estar de braços abertos às recomendações vale muito a pena. Na safra 22-23, por exemplo, a gente teve 124 sacas
colhidas aqui na propriedade. Dessas 124 sacas, teve uma renda média aí de R$66 mil. Dessa renda bruta, tá? A gente teve uma lucratividade de R$44 mil, tá? Isso para a safra 22-23. Indo para a safra 23-24, a gente teve uma produção de 153 sacas total e uma renda bruta de R$131 mil. Então teve um aumento já bem considerável, tanto na quantidade de sacas, né, quanto na renda bruta. E uma lucratividade de R$107 mil, tá? Para a safra deste ano, safra 24-25, a gente vai ter uma manutenção, que também teve várias questões climáticas que desfavoreceu, talhões também que estão entrando em renovação, talhões que estão entrando em produção, então a gente tem um desbalanço aqui em questão dos talhões, né? Alguns saindo, outros entrando em produção, mas a gente vai ter a manutenção da quantidade de sacas da safra passada, em torno de 150 sacas produzidas na propriedade, com uma previsão de renda de R$180 mil de renda bruta, tá? Também o café deu uma valorizada, né? Tá um preço um pouco melhor. E em questão de lucratividade, em torno de R$157 mil. Então, o custo operacional, ele, em todas as safras, ele esteve ali em torno de R$20 mil. Então, a gente teve um aumento considerável de sacas produzidas, um aumento de renda bruta também e uma manutenção do custo operacional do produtor. Ou seja, o manejo mais adequado potencializou a lavoura sem elevar os custos, aumentando em 3 vezes o retorno financeiro da propriedade. Eu me sinto feliz, né? Porque tá dando tudo certo, né? Aí, eu se sinto feliz. Quando o trabalho é unido e dá certo trabalhando, em casa então é só amor. É só... só alegria. E por falar em alegria, um dos grandes motivos que fazem o Fábio e a Apoliane sorrirem é a demonstração de interesse dos filhos pela rotina no campo. Mesmo muito novinho, o caçula Lucas não sai da companhia do pai quando vai para a lavoura. Parece ter a mesma vocação do irmão, sempre disposto a ajudar na condução do cafezal. O Fabrício é o filho mais velho aqui do casal, está com 9 anos, vai fazer 10 agora daqui uns dias. E sempre que não está em aula, é importante que isso fique claro, gosta de ajudar o pai aqui na lavoura, né? Me fala como que é o seu dia a dia, o que você gosta de fazer aqui no campo quando está acompanhando teu pai? Eu gosto de ajudar meu pai, tipo, a molhar café. Quando ele não pode molhar café, eu ajudo na colheita de café, colher café. Seu pai, quando era criança, mais novo que você, ou da tua idade, ele gostava já de café, era apaixonado por café e imaginou que um dia ele ia ter essa lavoura como ele tem hoje, esse cafezal. Você já está pensando nisso também? O que você pensa quando você ficar mais velho? Eu quero se tornar... Eu quero mexer com PC e também quero mexer com café. Então quer dizer, aqui a continuidade da história do café na família de vocês já está garantida, você vai seguir com ela. Quanto ao futuro, o cafeicultor que provou aos que duvidavam que ele era sim capaz de produzir café, mantém a convicção de que escolheu o caminho certo e, com os pés no chão, faz planos para escrever novos capítulos da história da família na atividade pela qual é apaixonado. Qual que é o plano futuro aqui? Plantar mais. Plano futuro, plantar agora um pouquinho. Daqui a alguns anos, aí, uns 5, 10 anos, você quer estar como aqui com o café aqui? Quer estar ocupando que área aqui? Eu tenho o costume de ir plantando aos poucos. Eu não para um ir chegando, o outro ir fazendo uma folga e tudinho, para sempre você manter uma meta, né? Uma meta boa. Mas hoje você tem 1,5 kg, você quer chegar a quanto aí? 100% eu não sei não, mas vamos ir devagar, né? Vamos ir devagar, mas a tendência é plantar um pouquinho. Aumentando, gradativamente. E com o pé no chão. Com a orientação técnica. Sim. Não pode apartar dela, não. O que significa ter recebido o cenário aqui para você? Muito bom. Muito bom. Muita experiência. Muito bom mesmo. E o que significa o café na tua vida? Fazendo tudo, né? A base de Deus. Você é apaixonado por essa cultura? Apaixonado por café. Você tá feliz, Fábio? Tô feliz. Aquele menino que começou olhando o café do vizinho, zelando pelos pés dele, e hoje tem os próprios tantos mil pés de café aqui. Fazendo um foco, né? Foquei bom. Foquei numa coisa que eu gostava, né? Que eu gostava e gosto. Eu amo trabalhar no meio do café.